turminha, hoje a gente vai falar sobre os critérios de divisibilidade, tá? Os critérios de divisibilidade, eles são técnicas que a gente usa para poder dividir os números. A gente vai identificar qual número dá para dividir por qual número, somente olhando para ele, tá? A gente olha, na maioria das vezes a gente olha para o número e já consegue identificar por quem dá para dividir. Então vamos começar aqui com o número 2, que é o mais prático. Então o número 2, como é que a gente sabe que dá para dividir por ele? A gente vai olhar para o número e vai ver se ele terminar com os algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8, tá vendo aqui? Então terminou com 0, 2, 4, 6 ou 8, dá para dividir por 2. Então, ó, alguns exemplos. Número 12, terminou com o algarismo 2, então dá para dividir por 2 que vai dar 6. 34, terminou com o algarismo 4, então dá para dividir por 2 que dá 17. 46, terminou com 6, dá para dividir por 2. 28, terminou com 8, dá para dividir por 2. E 50, terminou com 0, dá para dividir por 2. Resumindo, para eu conseguir dividir por 2, o número tem que ser par, tá? Divisão por 4. Quando que eu sei que o número dá para dividir por 4? Quando os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Ou seja, os dois últimos algarismos têm que ser múltiplos de 4. A gente consegue encontrar pela multiplicação usando 4. Então aqui alguns exemplos, ó. 24, ele está na tabuada do 4, então dá para dividir por 4. 152. 52 é múltiplo de 4, ou seja, é divisível por 4. Então 152 também é. 1000, 00 é dividido por 4, então 1000 também vai ser. Divisão por 8. Vai seguir o mesmo raciocínio da divisão por 4. A diferença é que vai pegar os 3 últimos algarismos, tá? Então aqui, ó, 200. 200 é múltiplo de 8. Então a gente consegue dividir, que vai dar 25. 1000. Os 3 últimos algarismos são zeros. Então dá para dividir por 8, que vai dar 125. 2808. 808 é múltiplo de 8, então vai dar para dividir 2808, tá? Sempre os 3 últimos algarismos. Agora, divisão por 3. O 3 ele é um pouco diferente. Ao invés da gente olhar para o último algarismo, a gente vai somar os algarismos. Se o resultado for 3, 6 ou 9, ele vai ser divisível por 3. Então vamos lá. Eu tenho aqui 27. Então eu somo 2 mais 7, que vai dar 9. Então ele vai ser divisível por 3, tá vendo? 27 dividido por 3, resultado 9. 114. Eu vou somar 1 mais 1 mais 4, que vai dar 6. Deu 6, então ele é divisível por 3. Ó, 114 dividido por 3, que vai dar 32. Se por um acaso, quando você somar os algarismos, o resultado der um número com mais de um algarismo, por exemplo, eu somei os algarismos e me deu o número 12. 12 não é 3, nem 6, nem 9, então não dá para dividir por 3. Não, não é assim que funciona. Você vai somar esse 1 com 2, que vai dar 3, tá? Então ele também vai ser divisível por 3. Agora vamos ver aqui o 6. Como é que funciona a divisão por 6? Para você dividir por 6, você vai precisar ver se ele dá para dividir por 2 e se ele dá para dividir por 3. Se você conseguir dividir por esses dois números ao mesmo tempo, então dá para dividir por 6, tá? Então um exemplo aqui, 42. 42 ele termina em 2, então dá para dividir por 2. E se você somar 4 mais 2, vai dar 6, então dá para dividir por 3. Isso significa que você consegue dividir por 6 também, tá? Então aqui, ó, 42 dividido por 6, 7. Outro exemplo, eu tenho aqui 108. 108 termina em 8,
então eu consigo dividir por 2. E se eu somar os algarismos, 1 mais 0 mais 8 vai dar 9. Então eu consigo dividir por 3. Então 108 dá para dividir para 6, que vai dar 18. Por 9. Como é que eu faço a divisão por 9? Vai seguir o mesmo critério da divisão do 3. Você vai somar os algarismos. Só que a diferença é que agora tem que dar 9. Então, ó, eu tenho aqui 117. 117 eu vou somar. 1 mais 1 mais 7, que vai dar 9. Então, eu consigo dividir 117 por 9. Resultado, 13. 54. 54 eu vou somar. 5 mais 4, 9. Então, eu consigo dividir. 54 por 9 deu quanto? 6. Divisão por 5. É muito simples. Você repara o final do número. Se terminar em 0 ou 5, você consegue dividir por 5. Então, aqui eu tenho o número 10. Terminou em 0. Consigo dividir por 5, o resultado 2. Eu tenho o número 20.045. Terminou em 5. Posso dividir por 5, que vai dar 4.009. Divisão por 10. Precisa terminar em 0. Então, aqui eu tenho 2.080. Terminou em 0. Divido por 10, 208. Aqui eu tenho 1 milhão. Terminou em 0. Divido por 10, dá 100 mil. Então, esses são os critérios de divisibilidade, tá? Lembrando que são técnicas para facilitar as nossas divisões, para tornar mais rápido. Essas técnicas precisam ser praticadas para você poder, assim que olhar para o número, você identificar por qual número você consegue dividir. Então, a gente finaliza essa parte aqui.